Era uma tarde ensolarada de primavera, e o parquinho local estava lotado de famílias aproveitando o clima agradável. Clara, minha filha de 5 anos, corria animada pelo escorregador, rindo alto e interagindo com outras crianças. Ela era o centro da minha atenção e a razão de minha felicidade. Clara sempre foi uma criança alegre, comunicativa e cheia de energia, mas também sabia ser muito obediente e nunca se afastava sem avisar. Era essa certeza que me dava a tranquilidade de deixá-la explorar o parquinho enquanto eu observava de perto. Eu estava sentada em um banco próximo, com vista para todo o parquinho, mas distraída por mensagens no celular. Clara, de vestido azul e cabelos castanhos cacheados, me chamava de tempos em tempos. Olha, mamãe. Ela se balançava no escorregador ou subia na estrutura de madeira. Sempre que ela chamava, eu levantava os olhos, sorria e dizia: "Estou vendo, amor. Você está incrível." Era um ritual comum entre nós, algo que reforçava nossa conexão mesmo em momentos mais tranquilos. Depois de alguns minutos, senti o celular vibrar com uma mensagem de trabalho que exigia minha atenção. Aproveitei para respondê-la rapidamente, confiando que Clara estava segura no parquinho cercado por crianças e outros pais. No entanto, quando levantei os olhos novamente, Clara não estava onde eu a tinha visto pela última vez. Uma pontada de preocupação atravessou meu peito, mas tentei não entrar em pânico. Olhei ao redor, esperando vê-la correndo para algum brinquedo diferente, como fazia às vezes. Levantei-me, chamando pelo nome dela. "Clara? Cadê você, meu amor?" Minha voz ainda era calma, mas já carregava um toque de urgência. Comecei a andar pelo parquinho, verificando cada brinquedo, cada canto, perguntando a outras mães se haviam visto minha filha. Ela estava no escorregador, de vestido azul. "Vocês a viram?" As respostas eram todas negativas, o que começou a alimentar meu pânico. O parque não era tão grande, mas tinha várias árvores e cantos escondidos onde as crianças costumavam brincar. Corri até a área dos balanços, depois até o carrossel pequeno no outro lado do parquinho. Clara não estava em nenhum desses lugares. Meu coração batia descompassado, enquanto minha mente tentava racionalizar o que estava acontecendo. Talvez ela estivesse brincando de se esconder com outras crianças. Talvez tivesse ido para os banheiros públicos, que ficavam um pouco afastados. Corri até os banheiros e comecei a chamá-la novamente. "Clara, mamãe está aqui. Responda." Abri cada porta das cabines, sentindo a tensão crescer em meu peito. O local estava vazio. A ausência de resposta fez com que o desespero começasse a tomar conta de mim. Voltei ao parquinho e comecei a perguntar para mais pessoas. "Por favor, vocês viram uma garotinha pequena, de vestido azul, cabelos cacheados?" As respostas continuavam sendo negativas, e meu coração parecia cada vez mais pesado. Já se passavam cerca de 15 minutos desde que percebi que Clara estava desaparecida. Meus pensamentos começaram a se encher de cenários terríveis. E se ela tivesse saído do parquinho? E se alguém a tivesse levado? O parquinho era cercado, mas havia uma saída principal que dava acesso à rua. Corri para lá, olhando ao redor, procurando desesperadamente por qualquer sinal de minha filha. Foi nesse momento que uma senhora idosa que estava sentada perto da entrada se aproximou de mim. "Eu acho que vi uma garotinha de vestido azul saindo com um homem, mas não sei ao certo se era sua filha." As palavras dela fizeram minha cabeça girar. Um homem. Quem era ele? Por que Clara teria saído com ele? Meu instinto gritava que algo estava terrivelmente errado. Com as mãos tremendo, peguei meu celular e liguei para a polícia. A voz do atendente era calma, mas cada palavra parecia distante enquanto eu tentava explicar a situação. "Minha filha sumiu no parquinho. Ela tem 5 anos, estava usando um vestido azul. Alguém disse que a viu sair com um homem. Eles me garantiram que enviariam uma equipe imediatamente." Enquanto esperava, a senhora continuou tentando me descrever o homem. Ele era alto, usava um boné, parecia estar com pressa. Essas palavras ecoavam na minha mente, e eu não conseguia entender como Clara poderia ter ido com ele. Ela nunca faria isso sem um motivo.
Eu sabia disso. Algo estava muito errado. Continuei procurando ao redor, minha voz cada vez mais alta e desesperada, enquanto chamava por Clara. Pessoas começaram a notar meu desespero e se juntaram à busca. Outras mães, funcionários do parque, todos começaram a olhar ao redor, mas ninguém conseguia encontrar minha filha. O tempo parecia estar contra mim, cada segundo aumentando meu medo de que algo terrível tivesse acontecido. Quando a polícia finalmente chegou, eu já estava completamente tomada pelo desespero. Um dos policiais tentou me acalmar enquanto fazia perguntas sobre Clara, sua aparência, o que vestia, se havia algo que pudesse ajudar a identificá-la. Mostrei a eles uma foto recente no meu celular, tentando manter a calma, mas sentindo como se estivesse desmoronando por dentro. Poucos minutos depois, um dos policiais recebeu uma informação sobre câmeras de segurança próximas, e eu me agarrei àquele fio de esperança. Talvez as imagens mostrassem algo. Talvez houvesse uma pista. Tudo que eu sabia era que precisava encontrar minha filha, e cada minuto sem respostas era uma tortura insuportável. Os minutos que seguiram pareciam horas intermináveis. As vozes ao meu redor se misturavam, e minha mente lutava para processar o que estava acontecendo. Um dos policiais informou que estavam verificando as câmeras de segurança próximas ao parquinho, enquanto outros continuavam perguntando detalhes sobre Clara. Ela falaria com estranhos? Alguém na família poderia tê-la levado sem avisar? A cada pergunta, eu me sentia mais culpada por não ter prestado atenção suficiente. Não, Clara nunca sairia sem me avisar. E não há ninguém da família que estivesse aqui hoje, respondi, minha voz trêmula. Enquanto a busca continuava no parque, lembrei-me de que havia dado a Clara uma pulseirinha com meu número de telefone gravado. Se alguém encontrá-la, ela pode usar isso para me chamar, pensei, agarrando-me à esperança de que ela estivesse segura e alguém a ajudaria a me encontrar. No entanto, quanto mais o tempo passava, mais essa esperança parecia desvanecer. Uma policial de rosto gentil se aproximou com um bloco de notas. Senhora, precisamos saber se há algo que possa ter motivado isso. Alguma situação recente envolvendo sua filha? Alguma pessoa que tenha se aproximado demais de vocês? A pergunta me pegou de surpresa, e eu me esforcei para lembrar de qualquer coisa fora do comum. Não, quer dizer, acho que não, murmurei, tentando buscar algo que pudesse fazer sentido. De repente, me lembrei de uma situação desconfortável de semanas atrás. Havia um homem no supermercado que parecia observar Clara enquanto ela estava ao meu lado. Ele não disse nada, mas seu olhar me deixou inquieta na ocasião. Talvez seja paranoia minha, pensei na época, mas naquele momento, qualquer lembrança parecia crucial. Contei isso à policial, que anotou tudo cuidadosamente. Nesse momento, um dos policiais que havia saído para verificar as câmeras retornou com uma expressão séria. Ele chamou o oficial mais próximo e cochichou algo que não consegui ouvir. Minutos depois, ele veio até mim. Senhora, conseguimos imagens da saída do parque. Vimos sua filha sendo levada por um homem alto, de boné, como foi descrito por aquela senhora. Parece que ele a carregava no colo. Meu coração quase parou. No colo? Mas por quê? Clara jamais iria com alguém assim. Minha mente começou a pensar no pior. Ela poderia estar inconsciente. Enquanto eu tentava processar essa informação, o policial continuou. Estamos tentando identificar o homem nas imagens. Ele entrou em um carro, mas a placa não está completamente visível. No entanto, já acionamos patrulhas na área para procurar por um veículo semelhante. Ele tentou me tranquilizar, mas o desespero só crescia. Lembrei-me então de algo que Clara havia dito recentemente. Ela falava sobre um amigo invisível que sempre aparecia em suas brincadeiras. Eu nunca levei aquilo a sério, achando que era parte da imaginação fértil de uma criança. No entanto, comecei a me perguntar se esse amigo poderia ser alguém real. Contei isso aos policiais, mas eles não pareciam dar muita importância à ideia. Enquanto isso, o parque havia se transformado em uma base de operações. Policiais entravam e saíam, famílias preocupadas perguntavam o que estava acontecendo, e voluntários se uniam para vasculhar os arredores. A noite já começava a cair,
e eu sentia que cada momento estava nos afastando ainda mais de Clara. Foi então que meu celular tocou. Atendi no mesmo instante, esperando que fosse uma ligação sobre Clara. Do outro lado da linha, uma voz masculina, baixa e cheia de hesitação, disse: "Sua filha está comigo." Meu coração disparou. "Quem está falando? Onde está minha filha?" perguntei, quase gritando. A voz continuou: "Ela está bem, mas precisamos conversar." Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a ligação caiu. Mostrei o número para os policiais, que imediatamente começaram a rastreá-lo. Quem poderia fazer algo assim? O que ele quer? Minha mente girava com perguntas sem respostas. Apesar da ligação curta, ouvir que Clara estava bem trouxe um mínimo de alívio, mas também me encheu de mais perguntas. Pouco depois, o policial responsável voltou com uma atualização. O número foi rastreado para uma área a poucos quilômetros daqui, próximo a um armazém abandonado. "Vamos enviar uma equipe para investigar." Eu insisti para ir junto, mas eles me pediram que esperasse. "Entenda, senhora, isso pode ser perigoso. Precisamos garantir a segurança de sua filha." Enquanto esperava no parque, sentindo-me impotente, algo inesperado aconteceu. Uma mulher se aproximou com um olhar preocupado. Eu acho que vi esse homem antes. Ele esteve no parquinho outro dia, sentado perto do escorregador. Parecia observar as crianças, mas ninguém achou estranho porque ele não fez nada. As palavras dela eram como facas. Se ele já estava nos observando antes, isso significava que havia planejado tudo. Cada segundo de espera parecia uma eternidade. Eu olhava para o céu escurecendo e pensava em Clara. Será que ela estava assustada? Será que estava machucada? O medo de que algo pior pudesse acontecer era paralisante, mas ao mesmo tempo, havia uma centelha de esperança. Ela estava viva, e agora era uma questão de tempo até que a encontrássemos. Então, o rádio dos policiais no parque captou uma transmissão. Localizarmos o carro descrito. Parece que há movimento no interior do armazém. Estamos aguardando reforços. Meu coração quase saiu pela boca. Eu sabia que estávamos perto, mas também sabia que aquilo era apenas o começo de mais uma longa e desesperadora espera. O silêncio que tomou conta do parque após a transmissão dos policiais era quase ensurdecedor. Cada segundo parecia se arrastar enquanto eu aguardava, cercada por uma tensão esmagadora. Meu coração martelava no peito, uma mistura de esperança e medo me consumindo. Será que finalmente encontraríamos Clara? Ou será que algo terrível estava prestes a acontecer? Logo, outro policial aproximou-se de mim, com uma expressão firme, mas tranquilizadora. "Senhora, recebemos a confirmação de que há movimento no local onde rastreamos o telefone. Temos uma equipe a caminho e já despachamos reforços para cercar o perímetro." Ele fez uma pausa e me encarou com compaixão. "Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para trazer sua filha de volta em segurança." Apesar das palavras reconfortantes, minha mente estava uma confusão de pensamentos. Será que Clara estava machucada? Quem era aquele homem e por que ele faria algo tão cruel? Enquanto esperava, a policial de rosto gentil que me acompanhará antes ofereceu-me uma garrafa d'água. Eu agradeci, mas mal consegui levar o copo à boca. A ansiedade me roubava qualquer traço de calma. Cerca de 20 minutos depois, a transmissão do rádio voltou a interromper o silêncio. Equipes no local confirmam que há um homem dentro do armazém. Ele não parece armado, mas está segurando a criança. Reforços estão chegando. Minha respiração ficou entrecortada. Eles estavam a um passo de resgatar Clara. Mas o que viria a seguir? De repente, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido, mas o texto congelou meu sangue. Eu não queria machucá-la. Só queria protegê-la. Aquelas palavras misteriosas pareciam indicar que havia algo mais acontecendo ali. Mostrei a mensagem aos policiais, que rapidamente a analisaram. Pode ser uma tentativa de manipulação, mas também pode nos dar pistas sobre as intenções dele, um deles comentou. No armazém, a operação estava em andamento.
Os policiais cercaram o local, enquanto negociadores tentavam estabelecer contato com o homem. Um dos negociadores começou a falar pelo megafone. Senhor, sabemos que você está lá dentro com a menina. Queremos garantir a segurança de ambos. Por favor, saia com calma e ninguém sairá ferido. Os minutos seguintes pareceram horas. O armazém continuava em silêncio, e eu temia que algo terrível estivesse acontecendo lá dentro. Mas, finalmente, após uma longa espera, um dos negociadores voltou a falar. Ele está saindo. As palavras soaram como música para meus ouvidos. A porta do armazém rangeu ao abrir. Primeiro, vi Clara sendo carregada nos braços do homem. Meu coração disparou ao ver sua expressão abatida, mas ainda assim ela parecia estar consciente. O homem, de aparência cansada e olhar desesperado, segurava-a firmemente, mas sem sinais de agressão. Ele deu alguns passos hesitantes antes de ser cercado pelos policiais. Clara, gritei, correndo em direção a ela, mas fui contida pelos oficiais. Eles precisavam garantir que tudo estivesse sob controle antes de me permitirem chegar perto. O homem foi levado sob custódia sem resistência, enquanto outro policial correu para pegar Clara em seus braços e trazê-la até mim. Quando finalmente a abracei, uma onda de alívio e emoção tomou conta de mim. Eu chorava sem parar, beijando sua testa e perguntando se ela estava bem. Mamãe, eu senti tanto medo, ela disse com a voz fraca, enquanto as lágrimas escorriam por seu rostinho. Eu também, meu amor. Mas agora está tudo bem. Estou aqui, respondi, tentando esconder o quanto eu ainda estava apavorada. Enquanto Clara era levada para uma avaliação médica, comecei a entender mais sobre a história por trás daquele sequestro. O homem, identificado como João, era uma figura atormentada. Ele revelou durante o interrogatório que havia perdido sua filha em um acidente trágico meses atrás. Desde então, ele vinha lutando contra a depressão e o luto, até que, ao avistar Clara no parque, foi tomado por uma onda de emoção, acreditando que precisava protegê-la do mundo. Apesar da raiva e do medo que senti, as palavras de João me deixaram dividida. Por um lado, ele tinha colocado minha filha em perigo. Por outro, percebi que ele agiu sob o peso de uma dor insuportável, sem intenção de causar mal. Os policiais explicaram que ele seria encaminhado para uma avaliação psiquiátrica, além de enfrentar as consequências legais pelo sequestro. Clara, por sua vez, precisava de tempo para superar o trauma. Nos dias que se seguiram, ela começou a ter pesadelos frequentes e se agarrava a mim sempre que íamos a um lugar público. Decidi buscar ajuda profissional para nós duas, pois sabia que o impacto daquele dia seria duradouro. Uma coisa, no entanto, ficou gravada em minha mente: a fragilidade da vida e o quanto precisamos valorizar cada momento com aqueles que amamos. Aquela experiência me ensinou a ser ainda mais vigilante, mas também me mostrou que, mesmo nas situações mais desesperadoras, há sempre um caminho de volta para a esperança. No fim, Clara começou a recuperar seu sorriso. Sua força me inspirou a seguir em frente, e juntas, aprendemos a transformar aquela memória dolorosa em uma lição de superação e amor. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!